Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Vigicast, o podcast do Vigilante. Hoje com conteúdo muito importante a respeito do quê? A respeito de aquela dúvida que você tem na sua cabeça. Qual é a melhor? Aposentadoria especial? Aposentadoria comum? Isso nós vamos resolver hoje. Me acompanhe aqui, me ouça que você vai, ao final, com certeza, eu garanto para você, vai ter todos os elementos para tomar a melhor decisão. Então vai ampliar a sua compreensão, você vai se surpreender. Você vai se surpreender aqui com aquilo que eu vou te falar, os indicativos concretos, reais aqui, para que você tome a melhor decisão. Legal? Muito bem. E hoje nós vamos falar um assunto importante, já vou direto num assunto que ele é tão importante aqui, que é para a gente tirar de vez por todas a dúvida, como é que é a aposentadoria, qual é a melhor aposentadoria, a especial ou a comum? Muita gente está na fronteira e pode optar pela comum, pode esperar um pouquinho para pegar a especial pelas novas regras da Previdência Social. Tá? Então muita gente pode fazer isso, e muita gente também pode já pegar a regra de transição do pedágio 50% logo em seguidinha aí. Então fica muita dúvida, mas eu continuo na especial, continuo na comum. É isso que eu vou traduzir aqui para você hoje, né? Eu vou tentar traduzir aqui com esse programa aqui para você, tá legal? Me acompanha então aqui que vai ser muito legal. E se você não é vigilante, não tem problema. Você pode também me acompanhar aqui, porque isso vai servir para você, né? Vai servir para você com certeza aí, você que trabalha. A gente sempre pega um foco na aposentadoria especial, mas isso serve também para você que está na comum, para você que está na regra de transição, e é isso que eu espero contribuir com você, tá legal? Então vamos aí, antes de entrarmos no assunto, já vou entrar no assunto mesmo, aposentadoria comum, aposentadoria especial, qual é a melhor? Antes aí, eu quero que você, antes da gente começar agora a refletir, eu preciso que você me diga, aliás, você não vai poder me dizer agora tão rápido, nós não temos esse contato, mas você pode pensar, eu quero que você pense agora, o que é aposentadoria para você. Se alguém chega a perguntar assim, cara, o que é aposentadoria para você? Eu vou fazer melhor. O que você pensa quando você escuta a palavra aposentadoria? Ou melhor, o que você sente, né? Qual é o sentimento que bate quando você vê assim, aposentadoria, né? Então muita gente me respondeu, eu fiz já uma pesquisa e muita gente me respondeu que aposentadoria tem a ver com viagem, com estar com a família, né? Tem a ver com você ter liberdade, você não ter privações, você não incomodar as pessoas, né? Você ter independência, você ter autonomia, né? Você fazer atividades prazerosas no seu tempo, ter um tempo livre para ficar no ócio, você não dar trabalho. Também é um momento que deveria ser de conforto e segurança, sem privações, enfim, uma vida longa com qualidade, né? É isso que é a ideia, essa que é a ideia que se tem, essa é a ideia que o pessoal falou, né? E é isso mesmo que vem para a tua cabeça, aposentadoria, é aquele momento tão esperado, todo mundo pensa, né? Aposentadoria, todo mundo almeja, aquele momento que você não vai estar afetado pelos compromissos diários, né? Vai curtir mais as pessoas com mais tempo, né? Vai dedicar as pessoas com mais tempo, ou seja, aquele momento muito legal, né? Aquele momento merecido de dever cumprido, que você trabalhou, você construiu uma família, você constituiu um patrimônio mínimo, né? E então é isso aí. Só que essa ideia que você está tendo é a ideia que eu quero que você grave, que isso é aposentadoria. Isso é aposentadoria. E o que ocorre? Ocorre que temos outras questões. E essas outras questões agora que eu quero também que você, que está me ouvindo, que você pense. Você consegue, responda, sim ou não, você consegue se aposentar sem continuar trabalhando? Olha a pergunta. Você consegue se aposentar sem continuar trabalhando? Sim ou não? Pergunta profunda. A segunda é, na sua aposentadoria, você vai ter o mesmo padrão de vida hoje? Na sua aposentadoria, você e sua família vão ter o mesmo padrão de vida hoje?
Sim ou não? E você está planejando o seu futuro? Você está planejando a sua aposentadoria? Você veja que são perguntas indicativas do programa de hoje. São indicativos. Se você respondeu não a alguma dessas perguntas que eu fiz, se você respondeu 2, se você respondeu 3 não, aí o bicho está pegando. Aí o risco é grande. O risco é grande de você, lá na frente, naquele momento que você imaginou ser o momento melhor da sua vida, você vai ter muita insegurança. Você vai ter dependência, com certeza, de ajuda de outros. E você vai ter uma situação de privação e choro e ranger de dentes. Isso é muito ruim, Você não pode chegar, vamos traduzir? Você não pode chegar lá naquele momento da sua aposentadoria com 65, 66, 65 anos para frente e depender exclusivamente do valor do salário mínimo que o INSS vai te pagar. Isso é um risco muito grande. Existe um risco muito grande disso acontecer. Só que isso é previsível e você pode evitar isso. Né? Sabe uma coisa que é previsível? É aquilo que você olha lá na frente e é previsível que vai acontecer pelos elementos que tem hoje aqui. Né? Você plantou, você jogou no chão, você plantou na terra uma semente do quê? De milho. E o que você quer que venha? Milho. Vai vir milho. Não, mas eu quero que venha abacaxi. Não, cara, você plantou milho. O que você vai vir? Você plantou aqui um milho. Vai vir milho. Então é ruim isso. Então é previsível. Isso é previsível. E tudo que é previsível é possível de ser alterado. Legal? Então vem comigo para a gente poder entender e fazer essa reflexão. Então eu perguntei o que é aposentadoria. Na verdade, não é aposentadoria, tá? O que é aposentadoria não é aposentadoria. É um benefício permanente. Você vai encaminhar agora, tem a possibilidade de encaminhar um benefício, que é chamado de aposentadoria, mas não é aposentadoria, é um engano. É um benefício permanente que você vai receber após cumprir determinados requisitos estabelecidos na lei da Previdência Social. Então você conseguiu os 35 anos, você converteu, chegou nos 35, chegou nos 30, então você vai ter direito ao benefício. Mas você precisa continuar trabalhando. Por que você precisa continuar trabalhando? Porque você não chegou naquele ponto que você desejaria. Se fosse, você parava. Né? Essa que é a ideia. E por que você não para? Porque você não chegou naquele ponto que você está querendo. Você tem hoje reserva para poder bancar aquela situação que você imaginou? Você tem hoje reserva? Você pode fazer isso? Você tem uma reserva financeira? Vamos falar certo? Não, você não tem. Por isso que você tem que continuar trabalhando. Por isso que você não consegue continuar trabalhando. E se você tem que continuar trabalhando, é porque você não tem como manter o mesmo padrão de vida que você está na aposentadoria, quando você se afastar, no mesmo padrão de vida que você tinha quando estava trabalhando, para você e sua família. Agora, para isso, aí tem a terceira pergunta. Você está planejando isso? Se você não colocar isso no seu radar, se você não colocar isso como um foco, um objetivo, como algo a ser alcançado, você não vai encontrar aquilo que você não planeja. Você não vai chegar. Se você não está planejando em chegar em tal objetivo, você não vai chegar lá. Se você não se direcionar, você não vai chegar lá. Você quer ir para o ponto B, mas você não planejou, você não organizou, você não está pensando nele. Aquilo lá você não conversa, você não verifica, você não estuda. Então o que acontece? Você não vai chegar lá no ponto B, você vai chegar no ponto C, no ponto F, no ponto G, no ponto H, no ponto I, no ponto L, M, N, olha onde você vai chegar, mesmo lugar que você quer chegar. Você não vai chegar no mesmo lugar. Por quê? Porque isso não vem de graça. Porque isso é uma coisa que tem que ser construída, é uma jornada, tá? É isso que eu quero te dizer. Então, esse benefício que você recebe, ele pode ser o início. É uma ótima oportunidade de você construir a sua verdadeira aposentadoria. Essa que é a ideia, tá? E aí, então, o que você quer, né? Para você chegar lá e ter uma atividade, uma vida prazerosa, para você trabalhar ali os 25 anos, trabalhar os 30 anos, trabalhar os 35 anos, né? E aí você vai ter tempo livre, não dá trabalho, tá? Isso tudo que você imaginou de bom que seria aposentadoria, tá? Que deveria ser, ele precisa do quê? Ele precisa
que você inicialmente analise, entenda, compreenda e tenha total domínio da sua realidade atual. Da sua realidade atual quanto ao quê? Quanto ao valor que você ganha, quanto ao tempo de serviço que você tem, quantas condições atuais que você tem. Né? Então você tem que raciocinar qual é a tua realidade atual. A tua realidade atual é o quê? Né? O que é a tua realidade atual? Então você precisa ter isso na mão. Né? Você precisa ter isso na mão, essa realidade atual que você... Eu chamo assim, você tem que ter um mapa. Você tem que ter um mapa previdenciário. Um mapa previdenciário atual. Ou seja, o que é um mapa? Mapa é aquele que você usa para se orientar. Mapa é aquilo que você tem. Quem tem um mapa na mão não se perde. Quem não tem mapa na mão, há uma boa chance de você se perder. Tá? Se você não tem um mapa na mão, há uma boa chance de você se perder. Então você tem que ter um mapa na mão. E aí você, com esse mapa na mão, você consegue projetar qual é a situação desejada que você quer. A situação desejada que você quer é aquela que você imaginou, né? É aquela que você pensou agora quando você estava aqui. Agora, se você não tiver um planejamento, né? Se não tiver uma jornada estabelecida, você não vai chegar lá. Você vai chegar, sabe onde? No ponto C. Ponto C é ruim pra caramba, tá? Então você esqueça tudo que você já ouviu falar sobre a aposentadoria, né, do INSS e tal. Esqueça essa ideia, tá? Aposentadoria, no sentido que as pessoas dão para essa palavra, é um conceito ultrapassado agora, né? Por quê? Porque o que você está recebendo é um benefício e esse benefício tem que estar incluído dentro de um planejamento previdenciário, um planejamento financeiro para você construir a sua situação desejada. Então, se você hoje recebe 2 salários mínimos, você no mínimo lá tem que garantir que você vai receber 2 salários mínimos. O ideal é que você ganhe 3 salários mínimos. Por quê? Porque você vai ter muito mais necessidades, tá? Você vai ter outras necessidades. Então, o momento que você começa a receber um benefício previdenciário, se é que você tem essa possibilidade, é o início de uma nova etapa, tá? É o início de uma nova etapa no qual você vai ser exigido, né? Que você vai ter que ter condições aí de elaborar essa situação para planejar o futuro, tá? É isso mesmo. Você tem que planejar o seu futuro e por isso você tem que alterar. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o outro nível. As condições que você fez, que você conseguiu chegar até aqui, não vão te levar para o outro nível. E é isso que você precisa pensar e raciocinar, tá? Então, muito bem. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de trabalhar o seguinte, você tem que ter um modelo, um plano. E aí, para você tem que se organizar. Você tem que falar sobre isso, você tem que escrever sobre isso e faça agora o seguinte. Pegue uma folha de papel, depois aí, se você não está agora numa condição que você não pode fazer isso, pega uma folha de papel. Se não tiver, depois você faz. Mas imagine agora 3 colunas. Tá? 3 colunas. 3 colunas. Uma coluna, 2 colunas, terceira coluna. Tá? Pega um papel, divide em 3 pedaços assim, tá? E aí, o que acontece? Na terceira coluna, você vai colocar a palavrinha ter. Na do meio, você vai colocar fazer. E na primeira, você vai colocar ser. Você veja que eu comecei do ter, fazer e ser. Por quê? Porque normalmente a pessoa conversa pra caramba. A pessoa conversa pra caramba sobre, eu quero ter. Eu quero ter o carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. É o desejo. O ter tem muito a ver com o desejo da gente. Eu quero ter isso, quero ter isso, quero ter isso. A gente quer ter as coisas. A gente se orienta muito por ter as coisas. Só que dificilmente a gente consegue concretizar o fazer. A gente até diz assim, cara, eu vou ter que ter uma melhor remuneração. Mas o que eu tenho que fazer para ter a melhor remuneração? Então a gente pensa muito no ter, mas não pensa muito no fazer. E às vezes até a gente faz isso. No começo do ano, assim, a gente sempre diz, eu vou fazer tal coisa. Por que você vai fazer tal coisa? Para você ter um resultado, para você ter. E o ser tem a ver com atitude. Então, ter é aquilo que você quer alcançar. É o ponto a ser alcançado. O fazer é o veículo, aquilo que vai te levar até lá.
O ter é o quadro na parede. O fazer é a furadeira. É a furadeira. Para você ter um quadro na parede, cara, você precisa fazer um furo, você precisa ter uma furadeira, você precisa, né? Você precisa ter a furadeira, mas você precisa fazer, você precisa ser. Ser é atitude. Ser é a energia. É aquela que vai pegar e vai furar a parede, tá? Você vai ter que ter uma atitude. Então, atitude com o veículo e dar o resultado que você quer. Então, dentro daquilo que nós estamos conversando, o ter seria a sua aposentadoria desejada com aquilo que você entende que seja a aposentadoria desejada. Então, você precisa ter tempo, você precisa ter liberdade, você precisa ter segurança, você precisa ter capacidade física, né? Então você vai se cuidar. Você precisa, o que mais você precisa ter? Você precisa ter autonomia. Você precisa ter, adquirir coisas, né? Adquirir coisas diferentes. Você precisa ter uma alimentação diferente. Você vai precisar de tratamento médico, né? Você vai precisar comprar medicação. Isso é certo. Isso é coisa. Você acha que não? Você acha que não? Isso é a coisa mais certa do mundo. E aí você precisa ter capacidade de viajar, de fazer hobby, de fazer outras coisas que você quer. Então, para isso, você precisa ter condição. E aí, você precisa ter uma receita, você precisa ter uma renda, né? Você precisa ter dinheiro, né? Que vai cair todo mês lá. Você precisa ter isso, né? E aí, o que mais? Aí você precisa fazer. No fazer, o que significa? É um planejamento, é o veículo, é a ponte que vai ligar o A com o B. Então, nesse planejamento, ele tem que ser o quê? Previdenciário. Quando você fala do previdenciário, você está falando do... o previdenciário, previdência tem a ver com o futuro. Então, o previdente já está dizendo, previdenciário, um planejamento previdenciário. É quando você vai prevenir, você vai prever, você vai projetar, tá? O quê? Quando a gente fala de previdenciário, é quando? É tempo mesmo. Aí eu vou trabalhar até os 65, eu vou trabalhar até os 60, eu vou trabalhar até tal data, até tal ano, né? E aí é lá onde eu vou fazer tal coisa, onde eu vou ter essa condição, tá? Então, previdenciário é quando você faz essa projeção, tá? O financeiro tem a ver com quanto que eu preciso, qual é o valor, quanto é que eu vou ter, qual é a minha receita, minha renda, que é a que vai garantir a aposentadoria desejada. E aí você precisa de um plano. Você precisa de um plano para realizar isso durante o dia, os meses que vão fazer você chegar até lá. Então veja que você tem que gastar tempo, você tem que investir tempo nisso aí. É isso que você precisa, né? Então o seu planejamento previdenciário é o quando e o financeiro é o quanto. Se você não fazer nada, ficar deitado numa cama, sentado, deitado numa rede, se você não der bola, se você virar as costas para essa realidade, é certo, eu garanto para você, se você se cuidar, atravessar a rua, não ser atropelado, você vai chegar lá. Chegar lá onde, Pedrosa? Vai chegar lá na idade de 65, de 70, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. E você vai chegar lá. Agora, eu pergunto para você, se você vai chegar lá, se é certo que você vai chegar lá, por que você não planeja para você chegar do jeito que você deseja? Do jeito que você gostaria? Do jeito que seria interessante? Do jeito que seria muito bom para você e sua família? Para você e quem tem estima por você? Por quem depende de você? Então, isso que você tem que raciocinar. Agora, para tudo isso, você tem que ter atitude. Porque as pessoas até elas pensam, no radar delas até tem o ter, e as pessoas até sabem o que tem que fazer. As pessoas sabem o que tem que fazer. Isso aí é uma coisa simples. As pessoas
sabem o que tem que fazer, mas não é fácil. Sabe uma coisa simples, mas não é fácil? Aí eu quero emagrecer. Eu preciso perder 5 quilos. A pessoa sabe disso. A pessoa sabe que ela tem que ter 5 quilos a menos por questão de saúde, alguma coisa assim. Né? E sabe que saúde é um negócio que, cara, é o bem maior. As pessoas sabem o que tem que fazer. Tem que fechar a boca. Tem que selecionar melhor a sua refeição. Tem que cortar os carboidratos. Evitar os açúcares. Evitar tudo que é massa refinada. Tem que alterar o seu cardápio. Tem que acrescentar atividade física que seja frequente. Não é uma coisa louca não, mas uma coisa que seja frequente para poder ter um equilíbrio e perder os 5 quilos de forma saudável. A pessoa sabe o que tem que fazer. É difícil? É simples? É simples. Só que por algum motivo é difícil. Por que é difícil? Por causa da atitude, que é o ser. O ser. O que você tem que ser para chegar na sua aposentadoria desejada? Então você tem que ser o quê? Uma pessoa informada. Você tem que ser uma pessoa informada, você tem que ter conhecimento, você tem que ter esclarecimento, informações a respeito de como é que faz o planejamento, como é que é o previdenciário, como é que eu faço o financeiro, como é que eu me organizo, como é que eu realizo um plano, o que eu tenho que fazer. Né? É tudo coisa simples. Então, financeiro. Então, eu ganho hoje R$2.000, eu vou me aposentar com mais R$1.500. Vou me aposentar? Não, eu vou pegar um benefício e aí eu vou começar a gastar para R$3.500? Não posso fazer isso. Além de eu guardar o 1.500, eu ainda tenho que ainda fazer um plano de economia. Eu tenho que cortar gastos desnecessários. Eu tenho que ter prioridade. Eu tenho que me organizar, me educar para isso. E para tudo isso acontecer, eu preciso ter uma energia. Eu preciso ter algo que me motive. Então você tem que ser motivado. Então você tem que buscar motivação. Fazer uma coisa que é adversa à lógica da sua mente, adversa à lógica do que seria esperado de você, você tem motivação para fazer. Sabe aquele cara que ele guarda um negócio motivado, pensando naquilo que ele está desejando e para isso ele precisa guardar? Vamos imaginar assim, você deseja, né? Não vamos falar vamos falar da aposentadoria, cara. Pensa você com o tempo livre. Isso aí motiva você, cara, você ter o tempo livre para fazer aquilo que você tem prazer de fazer o seu hobby. Pode até continuar trabalhando, mas trabalhando numa outra coisa que você tem prazer, que você tem o domínio do seu tempo. Se você não quiser ir, você não vai. Se você quiser ir tal horário, você vai. Então isso precisa ter receita. Isso é motivador. Isso motiva. Pensa você ter tempo com as pessoas que você ama, de conversar, ter tempo gratuito, né? Não tempo controlado pelo relógio. Então você tem que buscar algo que te motive todo dia. Isso é o combustível, é a energia. Né? Isso é que justifica o sacrifício. E não tenha dúvida que você tem que ser organizado. Cara, para fazer um planejamento você precisa do mínimo de organização. Para fazer um planejamento previdenciário, financeiro principalmente. O previdenciário é você entender o que você tem que fazer na parte de tempo. O financeiro, aí não. Aí já cara, como que eu vou fazer uma aplicação, como é que eu vou guardar, como é que eu vou me fortalecer, né? Para mim não cair nas tentações de trocar de carro, de trocar um ativo por um passivo. Carro, por exemplo, não é ativo, é passivo, né? É um passivo, a não ser que você trabalhe de táxi, a não ser que seja Uber. E mesmo assim, olha lá, né? Então é muito mais tranquilo, muito mais garantido você ter um plano para isso, você entender, ler, estudar, ouvir, se consultar, se orientar. E para isso você precisa ser informado, motivado, organizado e, mais do que nunca, disciplinado. Tem tudo a ver, né? Uma pessoa informada e motivada tem a energia. Aí organizado e disciplinado já é mão na massa. Já, né? Você tem. O que é a disciplina? É a disciplina de você repetir coisas. Você tem uma disciplina, ou seja, você não deixa falhar naquela hora, naquele dia, naquele momento. Você é disciplinado. Você não é indisciplinado. Indisciplinado é aquele que não faz nada na hora certa.
é aquele que não cumpre o que fala, né? Então isso é o chamado disciplinado, tá? Então você tem que ter uma disciplina de cumprir o seu plano. E mais do que nunca você tem que ser focado, você tem que ter um foco naquilo. Então tudo que você faz é em razão de atingir o seu objetivo, de atingir o seu foco. A pessoa focada, ela não desvirtua, né? Ela mira naquilo lá e tudo que ela faz é em sentido de chegar naquele ponto. Você tem que ser focado em ter a sua aposentadoria desejada. E em fazendo isso, você vai ter muitos efeitos colaterais. Tudo tem efeito colateral, não é mesmo? Tudo tem efeito colateral, ou seja, é um efeito do qual você não controla, né? É um efeito do qual você não controla. Você não tem uma batida, né, que você bate. Além da dor, né, do momento ali e tal, tem um efeito colateral, que é um efeito que vai espraiar nos próximos dias. Vai ficar roxo, vai ficar dolorido, o lugar que você bateu. Isso vai fazer com que você tenha limitação e tal. Isso são efeitos colaterais. É reflexo, né, daquele fato que aconteceu. Então, quando você é um cara informado, motivado, organizado, disciplinado e focado, você tem um grande efeito colateral positivo, porque você vai ser uma pessoa diferenciada. Você vai ser diferente. As pessoas vão ver essa diferença em você. Uma diferença positiva, né? Não é uma diferença ruim, não. É uma diferença melhor. Você vai ter uma alta performance. Você vai melhorar a sua performance, a sua intervenção. Você vai ser uma pessoa muito mais razoável, mas muito mais fundamentada, né? Realista. E isso vai fazer com que você realmente consiga planejar melhor o seu futuro. E conforme você vai se encaminhando e vai conquistando e vai conseguindo, você vai superar aí a pressão, né? Você vai superar as tentações de desviar o caminho, né? De fazer uma despesa, fazer um gasto, de dar um pouco, comprar algo que você não precisa. Você tem que entender o seguinte: esse dinheiro, essa verba que você vai ter do benefício que você vai encaminhar, ele não pode ser misturado na sua despesa corriqueira, na sua despesa diária, na sua despesa de manutenção que você já tem hoje. Ela não pode ser incorporada. Você não pode incorporar ela ali, tá? Você não pode querer resolver os problemas que você tem hoje com esse dinheiro. Não, você não pode fazer isso. Você tem que separar, e para isso você tem que ser disciplinado, você tem que ter organizado, você tem que ter uma motivação, você tem que ser informado, você tem que ser um focado, você tem que ter um porquê, né? O porquê eu pretendo chegar lá na minha aposentadoria desejada, porque eu quero estar com as pessoas que eu amo, porque eu quero ter liberdade, né? Tudo isso são palavras que geram uma emoção positiva. Eu quero ter autonomia, não quero passar privação, Deus me livre, ter uma privação, se me privar de alguma coisa na minha velhice, né? Não tem lógica isso. Então você precisa ter uma situação, isso vai gerar para você uma situação econômica que ao momento que você se joga nesse caminho, você vai se motivando, porque você vai conquistando, isso vai te empoderando, né? Porque você não pode lá na frente de forma alguma, né, ficar dependendo da verba do INSS, porque o INSS não vai garantir a sua renda que você tinha enquanto estava trabalhando. Muito importante isso. Isso é muito previsível, isso é muito realista, é muito objetivo, tá? O INSS não vai garantir a sua renda que você tinha enquanto estava trabalhando. E agora? Se você não pensar isso agora, se você não colocar a mão na massa agora, se você não dedicar tempo agora, se você não se organizar para isso, meu amigo, minha amiga, é certo que você vai ter uma velhice miserável. É uma palavra pesada, forte, mas é isso mesmo. Miserável, porque a terceira idade, a idade avançada, ganhando salário mínimo, significa que você não vai ter remédio, você vai ter privações materiais, escassez, e essas são as palavras que realmente ninguém deseja. É uma aposentadoria indesejada. Em vez de aposentado, você vai estar apavorado. Você vai trocar a palavra aposentado pelo apavorado, e isso vai ser muito ruim, tá? Então vem comigo agora para você entender e você começar a sair hoje desse programa aqui com todos os elementos para você entender
o que você deve fazer, tá legal? E eu vou demonstrar agora isso aqui, como isso é possível. Tá? É muito difícil pelo rádio a gente demonstrar isso, né? Mas eu vou fazer o máximo possível, tá? Então vamos primeiro observar agora como é que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela é de 25 anos, até 12/11/2019 ela era de 25 anos, o valor das 80, era considerado o valor das 80 contribuições melhores, então isso era muito bom, isso garantia que você tivesse uma remuneração muito próxima ou igual àquela que você estava trabalhando, e não tinha idade mínima, ou seja, quem conseguiu 25 anos até a data de 12/11/2019 era o céu na terra, né? Agora, após a reforma, vai precisar de 25 anos de exposição e mais 60 anos de idade, então isso é muito ruim. Ou seja, isso é muito ruim mesmo, né? Isso aí é um atentado contra a dignidade. E colocaram uma regra de transição de 86 pontos para quem estava no meio do caminho, para quem já estava dentro do sistema. Que é o quê? É juntar a sua idade com o tempo de contribuição, tem que ficar 86 pontos. Então você já pode somar aí a sua idade com o tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição pode ter tempo comum também, só que nesse tempo comum, nesse tempo total, 25 tem que ser de efetiva exposição. E vamos direto para o ponto negativo. Qual é o ponto negativo que tem? É a forma de calcular a renda mensal inicial, aquilo realmente que eu estou falando. Então, antes, para você entender, era pegar das 80 melhores contribuições. Agora não, agora é pegar das 100. É pegado total, todas as contribuições, não descarta as menores. Isso vai fazer com que você tenha uma média baixa. Em cima dessa média baixa vai se aplicar um fator de 60% e vai ser melhorado um pouquinho com 2% para cada ano que você trabalhar acima de 20 anos. E no caso das mulheres, acima de 15. Então, em cima de uma base é aplicado 60% de redução. Aí para melhorar um pouquinho vai acrescer mais 2% para cada ano, tá? Então, só para você entender, o homem é até acima de 20. Então, o homem até 20 anos de contribuição, ele vai ganhar 60%. 60% do 1.000. Então, para cada 1.000, você vai ganhar R$600, para você entender. E isso vai melhorando a partir dos 20 anos, daí você passa para 62, 64, 66, 68, 70, né? Então, vamos imaginar ali um vigilante com 30 anos de contribuição, ele vai ganhar 80%. Né? 30%. Por quê? Porque ele trabalhou 10 anos acima de 20, 10 anos são 20, né? 10 vezes 2, 20, e os 60 de redução soma os 60 com 20 dá 80, tá? Então veja bem que aqui você está programado para trabalhar mais, contribuir mais, ganhar menos, tá? Então isso é a lógica, isso é coisa certa, você olha, isso é previdenciário, você olha lá e vê que vai ter um efeito financeiro, né? A previdência é o tempo, é o deslocamento, é a regra, e o financeiro é o que você tem que olhar o que vai dar, tá? Então é certo que você precisa fazer alguma coisa. Um exemplo da especial, né? Depois a gente vai comparar. Então vamos imaginar um vigilante com 56 anos e ele tem 30 anos de tempo de contribuição, tá? Então ele completou 30 anos, ele precisa completar 30 anos para dar os 86 pontos, tá? Então ele tem 56 e ele está lá com 23 anos de tempo de serviço, ele precisa trabalhar mais 7 para chegar nos 30 para fechar os 86. Essa é a regra de transição dele, tá? Então o vigilante tem 56 anos e ele está lá com 23 anos. 23 anos de trabalho como vigilante. Ele precisa ter mais 7 anos para poder fechar os 30, para ter a contribuição dele para fechar 86. A média dele está dando 2.200. O fator dele, se comparar na projeção, vai ser o quê? O 60 e mais o 20, que é o exemplo que eu falei, né? Ele tem 20 e precisa chegar em 30. Tá? Ele precisa trabalhar mais 7 anos. E no final ele vai ter 10 anos, então vai ter 80. 2.200 vezes 80 vai dar 1.760. Ele vai perder R$440. R$440 ele vai perder aqui nesse exemplo que eu falei da aposentadoria especial. Legal? Então vamos agora para o exemplo da aposentadoria comum. Vai lá. O cara tem 23 anos, é o mesmo exemplo, tá? Ele tem 23 anos. Aí ele vai multiplicar isso por 1.4, vai chegar em 32.20. Aí ele tem mais 3 anos comum, tá? Eu estou aqui criando aqui uma forma para você entender que você tem que fazer todo um esforço para somar, converter teu tempo especial para você juntar com algum tempo comum que você tem para ver se tu foge da regra da Previdência Social, da nova, cruel, desumana e terrível Previdência Social. E o que acontece? O vigilante tem 56 anos, a média vai ser 2.200 e ele vai fechar convertendo os 23, vai para 32, mais 3 comum, fechou os 35. É uma hipótese aqui.
Aí o que acontece agora aqui na aposentadoria comum antes da data de 12/11/2019? O que acontece? Ele vai ter o fator previdenciário, que o fator previdenciário dele daria, considerando a idade de 56 anos, daria 0,708, tá? Então, é 2.200 vezes o fator previdenciário, que é 0,708, que vai fechar 1.557. Tá ok? Então, vamos lá fazer um resumo. Aqui tem uma perda de 642, considerando 2.200. Então, agora a gente vai verificar aqui os indicativos. Então, na especial, o que a gente fez? Ele trabalhou mais 7 anos, ele perde 440 e ele vai ter uma renda mensal inicial de 1.760. Na comum, ele vai ter benefício agora, vai perder 642 e vai ter uma renda mensal de 1.557. Então, o que acontece? Entre a especial e a comum, pelos números agora, você diz, cara, a especial aqui é melhor, tem valor maior, legal, tem valor maior, só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E na comum, o benefício é agora. Mas não é que você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Eu estou falando que isso aqui não é aposentadoria, não é aquilo que você quer. Então, o que você quer? Você quer aquela condição boa. Aqui você não vai ter condição boa. Você vai trabalhar mais 7 anos e vai ganhar 200 e poucos pila a mais aqui só. Então, o que é melhor? Melhor é pegar agora. E por que eu justifico isso? Então, vem comigo que eu vou justificar que você tem que, quanto mais cedo pegar alguma coisa, você vai pegar. Então, eu vou passar aqui razões para o benefício. A primeira razão é você que já inicia agora a sua reserva da Previdência. Então, o valor que vai dar já vai iniciar agora a reserva. O INSS vai indeferir, né? Principalmente se for periculosidade, se for questão do vigilante, o INSS vai indeferir. Pedrosa, mas não tem o tema 1031? O INSS está nem aí para o tema 1031. Aí tu vai ter que fazer um processo judicial, o processo judicial vai ser rápido. O INSS vai indeferir agora e vai levar mais ou menos um ano aí o processo lá dentro no INSS, porque o INSS está com quase 2 milhões de processos aguardando algum despacho. E isso aqui vai demorar. O tempo estimado, eu diria assim, entre o INSS e o processo judicial seria de 18 meses, tá? Então, para você entender, para cada ano, você vai fazer o seguinte, 13 é o ano. 13 é o quê? É o 13º do aposentado. Então, no ano são 13 recebimentos, vezes 1.557, vai dar 20.251, sem contar juro e correção monetária, tá? Então, essa vai ser a sua reserva por ano. É mais, mas eu estou sendo bem conservador. No sentido de não colocar ali a correção, mas tem uma correção, né? Tem uma alteração, inclusive, no próprio valor todo ano. Aí, a segunda razão que eu estou te colocando é o custo da oportunidade. Então, o custo da oportunidade é você raciocinar o seguinte, quanto custa eu não fazer isso? Né? Quanto custa eu não fazer? Veja bem, lá na especial, você vai trabalhar mais 7 anos na especial. Você vai trabalhar mais 7 anos, não acumula nada. Então, quanto custa isso? Custa muito, né? Porque você vai receber só 202, você vai trabalhar 7 anos para receber só 202 reais a mais, que é a diferença do 1.760 para o 1.557. Na comum, em 7 anos, você vai ter, sabe quantos? 91 meses, são 7 vezes 3, 91 meses. Se você pegar 91 meses, multiplicar por 1.557, vai fechar 141.741, sem juros, sem correção monetária. Então você vai ter mais de 200 mil reais. Mas eu estou fazendo aqui para poder a gente raciocinar sem fazer as correções, que são tudo coisas equivalentes. Então, a terceira razão é que se você fazer na comum agora, você vai ter as 80 melhores contribuições, ao passo que depois você vai pegar as 100 todas as contribuições, e isso vai dar uma média baixa para você. O tema 709 também é afastado. Se você pegar a comum, você vai poder permanecer trabalhando. Então, para alguns é interessante. Para algumas circunstâncias é interessante a questão do tema 709. Mas o mais importante de tudo é que tudo isso vai assegurar o valor da remuneração que você recebe hoje lá na sua aposentadoria. Então, hoje você recebe 2.200, amanhã, lá naquela data desejada, tu vai receber, no mínimo, a mesma remuneração. Por que isso acontece? Porque, veja bem, você tem uma diferença de 642 entre a especial e a comum, tá? 642. Na comum, você está perdendo 642, é isso que eu quero falar, né? Você ganha 2.200 e você lá fazendo o cálculo ali, você vai perder 642. Só que ao longo do tempo, você vai ter uma reserva de 141 mil. E 141 mil numa aplicação, num investimento de 0,7,
que você consegue isso facilmente, você vai ganhar de resultado 992. Então você vai ganhar R$300 a mais. Além de recuperar, ainda tem R$300 a mais. Então com isso você mantém o valor da sua remuneração lá na sua aposentadoria, tá? É isso que eu quero colocar. E tem um detalhe seguinte, você escapa da desvalorização da renda mensal inicial. Porque é obrigado você a entender que quando você se aposenta, se você dividir o valor que você recebe pelo valor do salário mínimo, você vai ter lá um valor X de salário mínimo. Então, por exemplo, R$2.200 agora equivale o quê? A 2 salários mínimos, porque o salário mínimo é 1.100. Só que ao longo do tempo você vai perdendo, porque a correção do salário mínimo não é a mesma correção do valor da aposentadoria. Então, ao longo aí de 7 anos, você vai perder praticamente aí uns 13%, tá? 13%, que é mais ou menos a média do que tem sido perdido até para trás se perdeu mais. Mas eu vou fazer uma projeção aqui de 13% agora, pela lógica que tá agora, tá? Então, quando você se aposenta com R$2.200, que se refere a 2 salários mínimos, a cabo de 7 anos, você vai estar ganhando 1,74 salário mínimo. Então, o destino é chegar em salário mínimo. Por isso que eu digo que é uma vida miserável, uma velhice miserável, porque você está condenado a ganhar salário mínimo naquela hora, naquele momento que mais você vai estar precisando de ter receita. Então, vai ser choro e ranger de dente, você vai passar escassez, vai ter privações e vai depender das pessoas. Se não tiver ajuda de terceiro, vai danar, vai dar problema, vai dar BO, vai ser uma vida choro e ranger de dentes. Uma situação terrível, né? Muito preocupante, tá? Então, essas são as razões para você encarar e encaminhar e fazer o seu planejamento. Então é importante entender que o benefício que você possa receber agora não é a sua aposentadoria. Ele é o início de uma nova fase, tá? É necessário fazer um planejamento previdenciário de quando que efetivamente você vai se afastar do trabalho para chegar numa situação melhor. Isso nós estamos falando de tempo. E o planejamento financeiro é de quanto que você vai ganhar, quanto que você precisa ganhar, qual é o valor e o que você tem que fazer para ter esse valor. Tá? Na especial, agora, via de regra, na regra da Previdência Social, na nova, cruel, desumana e terrível Previdência Social, você sai perdendo. Mas tem um detalhe, na especial você sai perdendo e chega perdendo mais ainda, porque você vai perdendo para chegar em salário mínimo. Então você sai perdendo, você sai do quarto do hospital e entra na UTI, né? Sai perdendo, você está lá no quarto do hospital, você está lá por algum motivo ruim, você já está lá precisando de algum cuidado e tal, então você já está perdendo. E você vai chegar perdendo mais ainda, ou seja, você sai do quarto e vai para a UTI. Agora, no benefício agora, o que acontece? Você sai perdendo, mas tu chega ganhando. Ou seja, você está no quarto do hospital, mas aí você sai do quarto e você não vai para a UTI, você vai para fora. Você melhora, você sai, você ganha energia, você ganha saúde, você ganha liberdade, você ganha tempo, você ganha aquela condição que você quer. Então você sai perdendo, mas você vai chegar ganhando, o que é muito bom, tá legal? Então você coloca muito que o teu foco é o quê? O que é ganhar? Chegar ganhando. É você ter segurança, qualidade de vida, né? Não ter privações e ter tempo e vai fazer outras coisas sabendo que você vai manter, né? Você e sua família vai ter a qualidade de vida que você merece, tá legal? Muito bem, chegamos aí agora, né? Espero que você tenha entendido, tenha compreendido. E vamos aí para a segunda etapa vamos para a segunda etapa aqui do nosso, que eu gosto de falar aqui com as pessoas que mandam mensagem. Se você tem alguma dúvida a respeito do que eu acabei de falar agora aqui, se conecta comigo aqui, entra no banner aqui da rádio aqui e manda lá a sua dúvida que a gente vai te esclarecer, legal? Então, muito bem, vamos para a segunda etapa. E agora vamos tradicionalmente ver aqui algumas participações, Tem aqui o Panda Luiz. Panda Luiz, ele não diz de onde ele é. Querido, parabéns pela explicação. Eu tenho 24 anos na mesma empresa de segurança e tenho 1 ano de militar das Forças Armadas e tenho mais 3 anos no comum. E hoje eu tenho 46 anos. Posso dar a entrada já? Consigo 100% no salário? Muito bem. Essa é a dúvida de muita gente. Muito bem, vamos ver aqui, Panda. Primeiro, muito grato pela sua participação. Muito grato pela sua participação aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo calcular aqui tua situação aqui, que já vai ficar legal, tá? Panda, você tem 24 anos na mesma empresa de segurança. Então quer dizer o quê? Esses 24 anos aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1.4, tá? 1.4.
E aí você vai ter o quê? Você vai ter 33 anos. 33 anos, você está dizendo que tem mais 3 anos de comum e tem 1 ano de militar. Então dá para contar 1 ano de militar com mais os 3 dá 4. Então você vai para quanto? Você vai para 37 anos, né? Você vai para 37 anos, quase 38. Eu vou considerar que esse tempo aqui é até a data de 12/11/2019. E nesse caso você tem sim direito na aposentadoria. Agora, 100% do salário, 100% da sua remuneração atual, aí já vai complicar. Porque, como eu expliquei, você vai pegar a aposentadoria comum e vai ter aplicação do fator previdenciário, tá? Como você tem 46 anos, então o teu fator previdenciário, ele vai ser bastante violento, mas acredite mesmo assim, se você fazer aquilo que eu expliquei hoje aqui, de você fazer um planejamento previdenciário de quando efetivamente você vai parar de trabalhar, porque quando eu digo efetivamente parar de trabalhar, não significa que você vai continuar trabalhando vigilante. Você pode fazer uma transição de carreira, ir para outra área, né? Continuar trabalhando. E aí, dentro de um plano de planejamento financeiro, você consegue recuperar e você lá na frente, você ter aí esse 100% no salário. Esse 100%, você está querendo dizer o que com esse consigo 100% no salário? Você está querendo dizer se vai manter a sua remuneração atual, para que vai te garantir as mesmas condições que você tem de vida hoje. E eu digo assim, você tem que almejar e ainda aumentar. Você tem que se aposentar com 150%, com 200% a mais do que você ganha hoje, né? Ou seja, dobrar o que você ganha hoje para que realmente você tenha tranquilidade, você tenha todas aquelas condições de ter, garantir e gozar aquela aposentadoria, né? A verdadeira aposentadoria. Legal? Panda, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Tem o Roberto Ferreira. O Roberto Ferreira diz: parabéns, doutor Pedrosa, parabéns pela explicação. Muito grato aí Roberto, pela participação, tá? E aí ele também já lança dizendo o seguinte, mas vou aproveitar aqui. Eu tenho 22 anos, que eu trabalhei de vigilante armado e eu estou torcendo para me conseguir me aposentar logo, usando esse termo de vigilante a mais antes da reforma da Previdência. Muito bem, se você tem 22 anos, você não me colocou aqui a idade que você tem, né? Para a gente poder fazer a questão da sistema de pontos. Beleza. Roberto, obrigado aí pela sua participação. Tem o Hélio Vicente dos Santos, né? Lá de Salvador, Bahia. Um abraço aí para os guerreiros, para as guerreiras de Salvador, Bahia. E o Hélio Vicente só realmente cumprimenta a gente aí, dá os parabéns pelo trabalho. Pela rádio aqui, pelo programa, muito legal, pra caramba. O Celito Domingos Gonzato, ele diz que ele é aposentado pelo INSS, trabalha de vigilante na empresa privada há 21 anos aqui, 4 anos posso converter na especial, no momento não trabalha armado. O Domingos não tem problema nenhum, tá? Você já é aposentado pelo INSS de trabalho de vigilante há 21 anos ou seja, é meio confuso aqui que você mandou, mas eu estou entendendo que você já está aposentado e você tem 21 anos de trabalho como vigilante. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma revisão. E nessa revisão você pode aumentar o seu tempo. E fazer uma revisão para poder ganhar como especial esse período de vigilante, que aí vai ser muito legal, tá? Tem aqui o Roberto Ferreira, que ele voltou aqui para dizer que a construção civil e servente também de pedreiro antes de 95 tem direito a insalubre para aposentar? Sim, Roberto. Muito boa essa colocação. Quem é da construção civil, como servente, como pedreiro, mesmo depois de 95, tem direito à insalubridade para se aposentar, né? Desde que comprovado que esteja exposto ali aos agentes nocivos. Quais são os agentes nocivos? Ao cimento, ao cal, em alguns casos até ao ruído mesmo, tá? Então não é só até antes de 95, depois de 95 também vai ter esse direito aí, tá legal? O Didi Cruz diz que como é que ele diz aqui? Se o período de militar também é perigoso para efeitos de aposentadoria. Bem, serviço de militar pode até ser perigoso, tá?
pode até ser perigoso, mas não é especial. Não é especial para efeitos, né? Não é especial para efeitos de aposentadoria especial, tá? Aí não vai dar certo, tá? E olha bem aqui, tem uma guerreira diferente aqui, a Roseli Queiroz da Silva. Ela diz: boa noite, a minha dúvida é, eu sou cuidadora de idosos. Olha aí que legal, né? Não é só a vigilante que tá aqui ligado na rádio não, né? Boa noite, a minha dúvida é, eu sou cuidadora de idosos, né? Ela mandou aqui, boa tarde, né, Roseli? Trabalho em uma clínica há 7 anos devido ao peso que pegou, estou com artrose no joelho e artrite no pé e tendinite na mão, tudo isso do lado direito, não aguento ficar muito tempo em pé, o médico me afastou por 3 meses, mas eu continuo sentindo as dores, gostaria de saber se tem uma possibilidade de eu se aposentar, obrigado por sua atenção. Roseli, muito grata aí pela sua participação, tá? E isso que você tem caracteriza, isso que aconteceu pela narrativa que você fez ali, caracteriza, sabe o que? Uma doença ocupacional. Então você pode sim requerer o auxílio-doença, eu só não entendi aqui que o médico me afastou por 3 meses, então o médico da clínica te afastou por 3 meses, eu estou imaginando, então você não está no INSS, né? Então é o seguinte, olha bem, você pode fazer o requerimento do INSS e agora está muito complicado os requerimentos do INSS de auxílio-doença, mas auxílio-doença eles vão ter que sempre despachar com prioridade. E o que acontece? Você tem que prestar atenção que esse auxílio-doença ele não é comum, ele é acidentário, porque ele é decorrente da atividade que você realiza. Ele foi agravado pela atividade que você realiza ali, pelo aquilo que você me diz que é cuidador de idoso e tal, e devido ao peso que você pega e tal, lá que deve ser ajudar as pessoas, então isso ocasionou isso, ou agravou isso. Então isso é muito importante caracterizar como uma doença ocupacional. Isso vai se equiparar ao acidente de trabalho. E o primeiro efeito disso aí é que você vai ter estabilidade no emprego por 12 meses, depois que retornar do auxílio-doença. Então a primeira coisa é você entrar, fazer o pedido, o requerimento de auxílio-doença, tá? E depois verificar se vai ser enquadrado como um benefício acidentário, né? Como uma doença ocupacional, e isso aí vai gerar para você uma estabilidade no emprego. E o detalhe, se não tiver recuperação, você vai se enquadrar para receber o auxílio-doença, auxílio-acidente. O auxílio-acidente, que é muito bom, ele é 50% do valor que você receberia caso fosse se aposentar. E melhor ainda, quando você se aposentar, esse valor entra no cálculo da contribuição. E você deixa de receber ele, mas ele entra no cálculo da contribuição. Legal? Espero que tenha te respondido, Roseli. E se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai poder te ajudar, tá legal? Como é que você faz para entrar em contato com a gente aí? Você entra no site da rádio, que você já está no site da rádio, e tem o banner ali do Pedro da Previdência. Aí você pode mandar a sua dúvida e a gente vai, né? A gente vai poder te ajudar, legal? Tem o Juliano que diz assim, legal pra caramba o programa que me ajudou a elucidar e me orientou quais os caminhos e as estratégias que eu seguirei. Parabéns aí para vocês da rádio. Muito bem. No WhatsApp, né? O Juliano mandou aqui. O WhatsApp. Você pode mandar também em áudio, tá? Vocês podem mandar em áudio. Manda um áudio aí que eu boto na rádio, né? A gente bota. O pessoal é meio envergonhado aí, parece. Mas a gente pode botar na rádio aí que sem problema nenhum, tá? A gente bota na rádio até que é legal, que é você falando aí. E daí vai ter... a gente vai ter condição aí de dar um, como é que diz assim, fazer uma prestigiar melhor para vocês, tá? Legal pra caramba, tá? Então tem aqui o Ademilson também Pontes, que diz que muito legal as informações que a gente presta, né? Tem um aqui que diz que, nossa, o governo é corrupto, né? O governo, o Guto aqui, o Guto Augusto, né? Guto Augusto, que a situação da aposentadoria está assim em razão do governo, né?
os políticos aí, né? Então é isso aí. O Wilson Cousino também disse que eu tenho 58 anos e 22 anos de insalubridade e mais 4 anos de comum. Dá para aposentar? Dá para aposentar, né? Se você pegar os 22 anos, né? Eu vou até fazer o cálculo para ti aqui, cara. 22 anos, tu vai para 28, né? Deixa eu ver aqui. Sou ruim de cálculo assim de cabeça. Obrigado por pegar a calculadora aqui. Que daí fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil da gente calcular aqui a parada aqui do meu amigo aqui. Então vamos lá. O Wilson diz que tem 58 anos, 22 anos de insalubridade e mais 4 anos. Então se nós pegar os 22, multiplicar por 1.4, você já está fazendo aí, né? E aí vai chegar em 30, cara. Wilson, 30 anos. Aí você está me dizendo que tem mais 4 anos de comum. Então com 30 você vai para 34,8. Então teria que fazer o cálculo muito certinho para ver quanto tempo dá isso. Se você tem realmente os 22 anos de insalubridade. Porque, cara, faltou 4 meses. Então tem que refazer o cálculo aí para ver se é isso mesmo. Para a gente poder, para você escapar das novas regras da Previdência Social, que são terríveis, tá joia? Muito bem, um abraço aí. E olha que nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Passou muito rápido, vamos ver se dá para responder aqui a Maria. A gente gosta de prestigiar muito a Maria, as mulheres e tal. A Maria Aparecido Reinaldo. Ela disse: Pedrosa, no ano que vem, em setembro, eu faço 30 anos de trabalho. 26 anos na especial. Qual é o melhor para mim? Na especial ou 30 anos de contribuição? Já tenho 58 de idade. Maria, se você tiver 26 anos na especial agora, você tem 25 na data de 12 de 11 de 2019. E se você tem 25 na data de 12 de 11 de 2019, atividade insalubre, você já teria direito na aposentadoria especial. A especial sempre é melhor pela forma de cálculo, conforme eu expliquei aqui no programa, né? Então, a especial, 25 anos, 80 melhores, as 80 melhores contribuições, não tem idade mínima, não tem sistema de pontos, é o céu na terra. Maria, recomendo para você aí verificar direitinho, confirmar, fazer o cálculo, pegar o CNIS no INSS. Se você quiser ajuda, nos acesse aí no programa, nos acesse na rádio, no banner ali do Pedrosa Previdência, que a gente vai te orientar a respeito de como tu vai proceder, legal? Mas Maria, você está perdendo dinheiro, você está perdendo grana aí, está queimando dinheiro aí, porque você já está com 26 anos na especial. Melhor sempre para você é especial, legal? E você pode até de repente, você tem 20 anos na especial, você pode de repente até converter isso aqui, como você tem 58 anos de idade, vai dar até um sistema de pontos de repente aqui, se você querer continuar trabalhando, daí você já escapa do tema 709. Legal pra caramba. E aí terminamos mais um videocast. Espero que você tenha gostado, espero que tenha cumprido a minha promessa de oferecer para você elementos razoáveis, razões para que você tome uma decisão ou as melhores decisões para você chegar lá onde é o seu ponto desejado, que é aquela aposentadoria, legal? Então você já está sabendo que o benefício que você recebe não é aposentadoria. Aposentadoria é quando efetivamente você sai para o planejamento que você realizou, né? Você sai para o plano que você realizou, sai para aquela situação que você realizou, que é aquele momento de lazer, aquele momento de tranquilidade, aquele momento que você não vai cumprir horário, né? Você tem tempo, tem liberdade para ir, para vir, para estar com quem você gosta, para fazer o seu hobby, né? E principalmente para ter uma velhice, e velhice não é coisa ruim não, hein? O idoso é acima de 60 anos. Então, e isso vai acontecer com todos nós, né? É isso que foi que você viu, né? Então, nós vamos chegar lá. E vamos chegar lá? E já que nós vamos chegar, por que não chegamos do jeito que nós queremos, não é mesmo? Então, eu espero que eu tenha contribuído com você e eu te espero no próximo videocast.